Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a Palavra de Deus com você, aqui do canal Boa Semente, através da nossa revista Conectar Mais. Estamos aí no terceiro trimestre, já? Terceiro trimestre, né? Sim. E caminhando, né, gente? Caminhando aí, indo para a quarta lição, né? É isso aí. Ué, gente. Estamos aí, passou rapidinho, né? Na verdade vai passando rápido, né? A gente já tá na quarta lição desse terceiro trimestre. E é isso, né? Comente isso, você está aí com a gente desde o início. A gente gosta muito de fazer isso aqui, gente, sinceramente. Quando vai passando dia da semana, assim, vai chegando perto. É muito bom, assim, o sentimento. Então, é o que a gente gosta de fazer, né? Falando, acima de tudo, acima de visualização e todas essas coisas, a gente gosta de fazer. É algo que nos é prazeroso. E a gente acredita que é o nosso propósito, né? Nosso ministério aqui, como casal e tal. Então, é algo muito bom de se fazer. Então, muito obrigado por você estar aí com a gente desde o início. Se você chegou agora nesse trimestre, a você que ainda vai chegar através desse vídeo, seja bem-vindo. Aqui é um local para que a gente possa aprender. Tá muito baixo? Tá muito pra cima, eu acho, não? Tá pegando muito em cima, né? E eu sou mais baixa, aí fica só... Talvez seja melhor a gente mais pra frente. Frente? Mas eu fico mais baixa ainda. Mais pra frente, mais baixo eu fico. Quer que eu aponte pra baixo? Ó, como é que tá lá no YouTube. Isso, acho que agora tá bom. Calma aí. Tá bom. A gente está no improviso essa parte Quem aqui. tiver aí, pessoal, comenta pra gente de onde que você é, né, sua igreja, sua classe. Comenta aí pra gente, a gente fica muito feliz de conhecer você aí que tá nos assistindo. Como a gente sempre fala, né, não é uma aula monótona, não é um monólogo, então... Perdendo muito espaço pra cá. Agora acho que é assim. Então, tá bom. Ué? Não é um monólogo, queremos muito que seja uma aula em conjunto, tá bom? E vamos construir essa aula juntos, tá bom? Então, lição de número 4. Antes de falar provavelmente de tudo da lição, vou deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores. Muito obrigado a cada pessoa que compõe esse quadro. Como eu disse, eu tenho que parar e atualizar, porque é muita gente, né? Tá chegando, tá fazendo parte do time de apoiadores. Muito obrigada a todos vocês. Vocês são fundamentais nesse grande projeto, né? Nós lançamos ele quando a gente estava para casar. Então, quem tá lá desde o início acompanhou todo esse nosso processo, né? Quem tá aqui no muito canal... legal ter os vídeos registrados, né? Desde o início, quando eu gravava na minha casa, lá na casa dos meus pais, né? E Poliana na casa dos pais dela, separados. Me lembro até uma vez que a gente começou a gravar junto aí. Nossa, vocês estão gravando junto agora? Eu falei, agora se acostuma, né? Sim. Casamento é isso, agora a gente tá junto. A gente viveu, tipo, várias fases, né, aqui no canal. Teve a fase de eu gravar sozinha, teve a fase do Romulo gravar com o Lucas, teve a fase da gente gravar cada um na sua casa e agora junto. Então, assim, vai se acostumem, porque vai ser sempre assim, até que apareçam daqui a uns aninhos, né, um babyzinho. Vocês vão... Eu acho que vai ser legal acompanhar, né, todo esse processo. Vai ser legal. E tem gente aqui desde o nosso início, desde quando o Romulo gravava com o Lucas, tem gente aqui de bastante tempo. Então, muito obrigado a todos os apoiadores. Se você também... Deixa eu dar um conselho rapidinho. Bota aqui, movimenta aqui, que senão fica balançando muito. Aí tá saindo do lugar. Volta de novo pra nossa tela maior. Peraí. Esqueci. Tirar as coisas aqui também, porque eu vou usar e vai mexer. É o mouse. Estou mexendo o mouse na mesa. Essa parte aqui ainda tá meio improvisada, galera. Depois a gente vai dar uma melhorada. Então, gente, quem quiser se tornar apoiador, basta entrar aqui embaixo, link Apoia-se Boa Semente Jovens, tá? Que você vai estar ajudando, abençoando esse quadro no nosso canal. E como forma de agradecimento, a gente vai enviar para você toda semana os slides que você pode estar usando na sua aula. Ah, Poliana, como é que eu vou usar o slide na minha aula? Se nem todos os alunos têm revista, se ainda não chegou na sua cidade, você pode usar esse material. Basta você começar aqui a partir desse slide e aí você vai dando a sua aula. Fica até mais fácil de compreender quando a lição ela é assim, visível, né? Gráfica, então fica muito fácil de entender. Ilustrativo, essa é a palavra. Então, você vai receber os slides e vai receber também o material didático no seu e-mail. O que tem nesse material didático? Eu vou apresentar esse material aqui rapidinho, enquanto o pessoal está chegando. Eu vou apresentar o da semana passada. Da semana ele não está pronto. Porque às vezes a gente fala aqui material didático, e as pessoas não sabem o que é. Eu vou apresentar aqui o da semana passada para mostrar para vocês o que é esse material didático, tá? Enquanto isso aqui, ó, João Carlos Rocha comentou. Piraúba, Minas Gerais, Assembleia de Deus, amém. Seja aí, seja bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, você já está aí, mas seja muito bem-vindo. Que bom saber de onde você fala.
Pô, muito legal. Galera de outros estados aí acompanhando a Sim, gente. A gente aqui do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, mais precisamente da Zona Oeste, Campo Grande. sim. Tem muita galera que tá perto da gente, né? Outros nem tanto, tão bem longe. Mas é bom ver a galera espalhada aí pelo Brasil. Tá só processando aqui, tá? Então, a gente fala muito sobre o material didático, o plano de aula, só que as pessoas não sabem o que que é. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o material didático da semana passada, semana 3. A pessoa faz o seu apoio mensal, uma vez por mês ela faz o seu apoio a partir de R$ 10 e ela recebe esses dois materiais, slides e esse material didático aqui. Então aqui vem a capa, né? Apresentando a capa da lição, não, da revista em si. Aqui vem a mensagem que está na sua revista também, você encontra aí acho que na contracapa. E aqui já começa o plano de aula. O que é um plano de aula? Um plano de aula é onde o professor ele vai guiar a sua aula, ele vai planejar a sua aula, para que nada fuja do controle. Se você tem um plano de aula, você consegue começar a sua aula e terminar do jeitinho assim mais completo possível. Então tem ali um objetivo geral, o que você tem que ter feito, né? A revista ela já vem, mas esse objetivo geral ele é mais aprofundado, mais geral. Vem ali uma introdução, né? Vem ali um quebra-gelo. Quebra-gelo é uma atividade que você pode fazer no início da aula. Às vezes os alunos estão meio sonolento, né? A galera está chegando ainda. Você pode fazer esse quebra-gelo para poder introduzir a aula. Vem o tópico 1. O tópico 1 eu não copio de novo o tópico lá no material didático. Não. O tópico 1 é um aprofundamento. Então, eu estou falando aqui, ó, nesse tópico você pode falar sobre o projeto de Deus na eternidade, mostre aos seus alunos essa questão, dê um exemplo. Eu boto tudo isso no material, está tudo muito completo. Tópico 2, a mesma coisa. 2.1, 2.2 vem um aprofundamento, não é a cópia da revista. Não é o que está escrito aqui no tópico 1. Isso que a gente já. Cadê? Não dá para ver, né? Porque eu estou no tela. Não é isso que vai estar no material didático, é como você vai explicar esse tópico, vai te dar mais embasamento para você poder explicar o que está sendo abordado ali. Tópico 3 é a mesma coisa. Passado a explicação dos tópicos, vem o questionário. Você pode baixar esse PDF e botar para imprimir apenas essa página. Você pode botar vários numa folha A4, imprime e dá para os seus alunos responderem, né? É muito fácil de você utilizar esse material. Use esse questionário valendo uma bala, valendo um doce, valendo alguma coisa. É muito interessante. Tem uma apoiadora nossa, que eu não sei se ela ainda é apoiadora, mas ela reunia todos esses questionários e no final ela fazia tipo um Enem, sabe? Com essas questões do trimestre. Então, eu acho isso muito interessante. O banco de questões é seu, você pode fazer com o que você quiser. Depois do questionário, você tem a dinâmica. Então, vem a dinâmica, você pode aplicar tanto na escola dominical quanto em qualquer outro momento que você tiver, né, com os seus jovens. Seja na EBD, num ensaio, numa reunião, numa confraternização, esse material é seu. Depois, por último, vem um breve aprofundamento, que é uma questão mais geral da revista, né? Uma ideia geral da revista que você pode estar falando aí no final da sua aula. Enfim, esse é o nosso material didático. Achei necessário mostrar. E às vezes a gente fala plano de aula, a pessoa não sabe o que é um plano de aula, então ela não vê necessidade de fazer o apoio. Então, quem for nosso apoiador, se você quiser ser nosso apoiador, entre aqui embaixo no link e faça parte e nos ajude. Então, não é uma relação de compra e venda, você não está comprando material, você está nos ajudando. Tanto que você não está comprando porque não existe um valor estipulado, é a partir de R$ 10. Tem gente que apoia com 50, tem gente que apoia com 10, tem gente que apoia com 20, com 30, é independente, você não está comprando a sua condição, né? a sua condição. E na verdade, da sua prontidão de fé, talvez assim, né? Porque você pode ajudar. É verdade. Sim. E aí você pode desfazer esse apoio no momento que você quiser, não é nada muito fechado, mas enfim, só nos avise antes, né? Para que a gente tenha assim um controle de saber quem ainda está recebendo material e quem não está. Enfim, agora a gente pode. E o que é muito legal, rapidinho, para você talvez que é professor aí de primeira viagem, né, recebeu o grupo agora, te colocaram nessa missão agora e você está meio perdido. E nossa, nunca dei aula, o que eu vou fazer? E aí tá aí, desde o passo a passo, né, do início ao final. Porque às vezes existe professores e professores, né? E depende muito também de como seus alunos chegam na aula, tem os que chegam mais atrasados e tal. Depende muito do grupo também, do qual você participa. Mas, por exemplo, aí começou, você tem ali 1 hora. Meu Deus, o que eu vou fazer em 1 hora? Sim. Tem professor que acha que 1 hora é pouco e tem professor que acha que 1 hora é muita coisa. Então, assim, eu acho que esse plano de aula é muito bom para que você venha pontuar, né? Cada tempinho que você vai demorar em cada tópico,
para que você não demore muito tempo num único tópico, no outro você não aprofunde tanto. Sim. Então, assim, vale a pena você dar uma boa lida aí e usar como referência. E olha, nem só os professores de primeira viagem, nós temos muitos superintendentes que também nos acompanham. Sim, não, então, assim, você pode fazer o apoio e entregar esse material ao professor, né? E você fazendo um apoio, isso indifere de quem vai dar aula. Então, assim, nesse trimestre é um professor, no outro trimestre é outro professor, o material é seu. Você pode compartilhar esse material com essas pessoas, tá bom? Então, agora a gente entra na lição de número 4. Vamos lá. Vai lá. Lição 4, missões e o ministério de Cristo. Versículo na verdade, tem de referência, está lá em Lucas 15, do verso 1 até o verso de número 7. Versículo do dia. E chega na sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Está lá em Lucas 15, 6, a parábola da ovelha perdida. Verdade aplicada: Jesus veio ao mundo para resgatar e salvar todo aquele que estava perdido. O momento de oração que nós fazemos no final, oramos para que tenhamos ousadia ao falar sobre Cristo aos perdidos. Os objetivos da lição são 3, como vocês bem sabem. O primeiro é explicar a universalidade do ministério de Cristo. O segundo é apresentar o reino de Deus como esperança universal. E o terceiro é mostrar a paixão de Cristo como evento universal. E introdução em ponto-chave, consecutivamente. A introdução diz assim: o universalismo do ministério de Jesus significa que seu ministério, pregação e morte vicária, sempre foi apontado para todos, pois ele sabia que seria rejeitado por Israel. Ponto-chave: a mensagem do reino de Deus, pregada por Jesus, é universal, não cabendo barreiras sociais, ideológicas, étnicas ou culturais. E amém. Bom, começamos aí nossa lição de número 4. Muito bom. Eu acho interessante porque essa lição ela vai abordar tópicos que a gente já estava questionando antes. Sim. Lembra quando a gente estava conversando sobre a mulher cananeia? Sim. Ela vai aparecer nessa lição de hoje. Então, assim... Spoiler. É uma coisa que a gente... é a nossa forma de ler a revista. A gente gosta de ler semana a semana. A gente não pega a revista e lê ela toda. Não, a gente gosta de fazer como se fosse uma série mesmo, de filme. A gente lê conforme a semana vai passando. Então, semana que vem a gente não faz ideia de qual vai ser a lição. E eu acho isso muito interessante. Traz uma expectativa, né, para a próxima aula. E eu acho interessante que algumas questões elas estão surgindo, mas elas estão sendo respondidas, né, na próxima lição. Então, não é diferente. Na lição de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da universalidade do ministério de Cristo. E eu tô achando muito legal essa revista. Ela não tá repetitiva. Até então, ela não tá repetitiva. Legal. Nós aqui do canal, nós temos... As pessoas às vezes estranham, mas nós temos a liberdade de criticar. Criticar não é falar mal, gente. As pessoas têm que saber diferenciar. Nós temos a liberdade de criticar no sentido assim, de analisar a lição e dar nossa opinião. Sim. Tem vezes que sim, a revista ela fica repetitiva, ela fica muito num assunto e não leva a nada, assim, você fica, né, meio, como professor, você fica meio com as mãos atadas. Mas essa revista em si, ela tá muito boa, como todas as outras dos jovens, né? Ela tem essa característica de ser muito boa. E assim, é legal porque a gente vai sempre dar um parecer muito... Sincero, né? Porque a gente não tem nenhum vínculo diretamente não com tem, o editor. pessoal, Isso é importante falar, né? Talvez você vê, nossa, eles usam uma revista ali, tá todo momento, toda semana fazendo vídeo. Nós usamos o material, mas nós não temos um certo vínculo, nenhum, né? Gente, nenhum. Então, assim, é bom para que a gente possa pontuar, não, essa lição aqui aprofunda legal, essa lição não aprofundou tanto. Apesar de que sempre a palavra de Deus é algo muito rico, muito rico, né? Então, é isso, tem lições que se destacam, né? A gente teve aí, né, na verdade não ia falar dos jovens, né, mas, por exemplo, uma revista que passou aí que deu um mover muito grande, que foi a Movimento Pentecostal dos adultos. Então, essa revista foi muito, muito, muito boa mesmo. Então, assim, é isso, a gente tem essa liberdade para falar e com muito respeito também, tá? Não é só criticar à toa, não. Porque tem gente que critica a rodo aí. É sobre isso, né? Criticar de falar mal, criticar de analisar, falar o que a gente tá vendo ali e falar. Enfim, é a nossa visão aí. Então, a gente entrou agora no tópico 1, né? Tópico 1, a universalidade do ministério de Cristo. Então, apesar do ministério de Jesus ser voltado para o resgate das ovelhas perdidas da casa de Israel, vai desfirrar. Seu sacrifício e morte foram além dos limites de Israel, de modo a agregar aos seus discípulos, os gentios do mundo. Então, assim, o que você pode falar nessa introdução desse tópico? Você pode destacar que
você vai introduzir, de fato é uma introdução tópica, porque o 1.1 e o 1.2 eles vão esmiuçar o tema, então é até meio complicado você falar do tópico 1 sem entrar no que o tópico em si ele quer abordar, mas você pode falar que Jesus, né, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele focou principalmente nos judeus, mas isso não quer dizer que ele excluiu o restante. Focar não é excluir, focar é trazer uma centralidade, uma mensagem mais central para um povo, né? Os descendentes ali de Israel. E a palavra de Deus, ela traz diversas referências a isso, né? Como Mateus 15:24, que diz que Jesus diz, né, que ele veio às ovelhas perdidas da casa do seu pai. Então, ainda que Jesus tenha vindo para o seu povo, e aí ele tem essa presciência de saber que o seu povo o rejeitaria, ele abre a mensagem, abre na figura da salvação, essa grande mensagem a todos. Então, introdução é um pouco disso. 1.1, a missão de Jesus em resgate aos perdidos. Ah, tem mais coisa, então eu olhei aqui. Tem mais coisa. Então, ainda sobre essa... Não olha, não. Ah, Não olha, perdão. eu fico vergonha da minha letra. Então, ainda que Jesus tenha focado principalmente no povo judeu, né, ele abre essa mensagem a partir da salvação. Então, a sua morte ela teve um propósito maior, que é abrir o caminho da salvação. Então, Jesus prega aos judeus, mas o seu sacrifício foi universal. Então, aqui nós temos a pregação da palavra e nós temos a salvação, que se estende a todos. Jesus prega aos judeus principalmente para que eles acreditem que ele é o Messias. Ele é aquele que Isaías profetizou, que João falou. Por isso que ele centraliza a mensagem para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados, deixem de ser legalistas e acreditem que ele é o Filho de Deus. Então, era um pouquinho disso que eu tinha esquecido de falar e abordei agora. Então, tópico 1.1. A missão de Jesus em resgate aos perdidos. Para, Bel. Algumas vezes os judeus questionaram o porquê de Jesus se relacionar com os pecadores. Então, por que Jesus estava ali se relacionando com aqueles que os judeus, né, não queriam nenhum tipo de relação? Nesse interim, Jesus respondeu com 3 parábolas, tal questionamento. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e o filho pródigo. Todas essas parábolas explicam o ministério de Jesus e a sua busca por todos aqueles que são subjugados pelo pecado. Nestas parábolas é nítido o cuidado de Deus com as ovelhas que se desprendem do rebanho. A grande alegria ao encontrar a dracma que se perdeu e o amor do pai aos filhos perdidos pelo que estavam distante e pelo que estava em casa. Então, quando as pessoas questionavam a Jesus sobre essa questão, ele traz essa tônica de mostrar que ele estava ali pelas pessoas também que estavam perdidas, né? Jesus se importa com aqueles que estão desgarrados. Por mais que muitas das vezes a gente na igreja a gente despreze aquele que sai, aquele que, por ser muitas das vezes um pouquinho mais fraco na fé, né, um pouquinho mais influenciável pelas coisas do mundo, às vezes um pouco mais inconstante. Inconstante também, a gente tende a desprezar, a gente tende a criticar, a gente tende a jogar lá fora, porque a gente fala, às vezes as pessoas falam assim, é melhor lá fora do que aqui dentro, né? É melhor, isso é muito triste você falar isso, é melhor lá fora todo do que meio assim. Não, gente, tenta trazer essa pessoa, é melhor que ela esteja dentro, busque, né, para que Deus faça a obra na vida dessa pessoa. Então, esse exemplo, né, que Jesus, quando ele responde a essas perguntas, ele mostra a sua preocupação com aqueles que não estão, né, no nosso meio, com aqueles que se perderam, que não foram alcançados ainda por esse evangelho. Por isso, toda vez que uma pessoa aceita Jesus, e esse deve ser o nosso maior objetivo nos nossos cultos, né, quando a gente vai fazer nossas festividades, eu sempre falo sobre isso, os nossos congressos, o nosso objetivo não é chamar o cantor mais caro do momento para lotar a nossa igreja. O nosso objetivo não é cantar o louvor mais top do momento, não. O nosso objetivo é levar pessoas que não conhecem a Cristo ou que estão desgarradas para que no momento da palavra elas vão ser atingidas, né, por esse amor, atingidas por essa esperança, atingidas por essa salvação. Isso está muito na questão da que as pessoas, assim, é muito difícil você ver crente convidando outra pessoa para ir para a igreja. Então, o que a gente mais vê na igreja é só crente. Você era pro lado de crente, você era pro outro de crente, e não tem nenhuma alma ali, né? A pessoa não leva ninguém. Domingo nós tivemos o culto do amigo. Por que muitas das vezes a gente não leva o nosso amigo? A gente não apresenta a Jesus,
né? Não apresenta Jesus para essa pessoa. Será que é por causa do nosso testemunho na rua? Ah, fulano não pode saber que eu sou crente não, porque eu faço coisas que não condiz com o cristão. Então, será que é por causa disso? Ou será que a gente, de fato, a gente não se importa de trazer o pecador até a Deus? Então, assim, são muitas questões, muitas questões. E nesse tópico, ele está mostrando o cuidado de Deus para com aqueles que estão desgarrados. Tá? Muito bom, muito bom. Não, gostei da analogia que tu fez aí do melhor fora do que dentro. E assim, o pessoal usa muito também aquela do crente em cima do muro, né? Sim, sim. Em cima do muro. E realmente, para Deus, ou é 8 ou 80, né? Ou você tá com ele ou você tá sem ele. Só que a questão é, se você tem um amigo seu que tá em cima do muro ali, que tá um pé lá e um pé cá, Você e tá não em vai cima jogar do ele pro muro, outro lado. pois é. É mais fácil de puxar quando ele tá em cima do muro do que quando ele estiver do outro lado. Então, assim, não Exatamente. espera ele cair do outro lado para que você tente puxar ele, que para puxar ele vai ser mais difícil. Capaz de você cair também. Observe que ele tá em cima do muro e antes dele cair pro lado de lá, faça ele cair pro lado de cá. Então é isso. Me complementou aí. É isso, gente, é isso. Nós temos que ter um olhar de mais amor. Isso que falta na nossa vida. Falta no nosso coração. Amar as pessoas como Cristo ama. É muito difícil. Amar o Romulo é muito fácil. Amar os meus pais é muito fácil. Amar a minha família é muito fácil. Agora, amar quem é ruim, amar quem nos maltrata, amar aqueles que maldizem a Cristo, maldizem a Deus, é muito difícil. Mas Deus os ama. E Deus quer colocar esse amor no nosso coração, porque Ele é a maior fonte de amor. Então, que a gente venha pedir esse amor a Deus para pregar o Evangelho. Então, um pouquinho sobre isso. 1.2 é a missão de Jesus em resgate aos gentios. Aqui também tem muita coisa legal que eu quero falar com vocês, tá bom? Vamos lá. 1.2, a missão de Jesus em resgate aos gentios. O ministério de Jesus não foi direcionado somente para Israel, conforme eu disse, mas podemos ver alguns eventos em que Jesus se dirigiu a pessoas que não pertenciam ao povo de Israel, como o caso da mulher samaritana. Apesar de serem povos irmãos, os samaritanos e os judeus tinham uma rivalidade acirrada devido às queixas históricas. Outro milagre que abençoou uma pessoa, nesse caso, era a gentia, a mulher cananeia, que Marcos chama de grega, né, de origem sírio-fenícia. Jesus também curou o servo de um centurião romano, libertou um gadareno, a região da Galileia chamada de Decápolis, conhecida por ser habitada por muitos gentios. Esse tópico aqui, ele é muito, muito interessante, porque, eu vou caso a caso para a gente ir explicando e estudando. Tem live nossa que é maior, tem live que é menor, mas eu acho interessante a gente não deixar de falar o que tem que ser falado, né? Tem vezes que realmente a lição é mais direta, e aí a gente não vai botar mais coisas na lição, mas tem vezes que é necessário que a gente explique alguns pontos. Então vamos lá. Jesus, por mais que ele veio para trazer um foco ao judeu, ele não deixa de interagir com outros povos. Então, a partir dessas passagens, você vai ver que Jesus abençoa, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus opera milagre com povos que não estavam muitas das vezes ali inseridos dentro do grupo dos judeus. O primeiro caso que aparece aqui é o caso da mulher samaritana. Aqui é importante você fazer um ponto, professor, e explicar ao seu aluno o porquê que havia essa rixa entre samaritano e entre judeu. Porque a gente fala tanto assim, a gente dá como algo dado, e não é algo dado. Às vezes na cabeça do seu aluno não faz sentido. Por que eles tinham essa rixa? Por que eles brigavam? Então é por isso que eu vou trazer aqui um plano de fundo. Os samaritanos, eles eram considerados mestiços. E por serem mestiços, eles eram considerados impuros. Por quê? O que acontece? Quando o reino lá atrás foi dividido, e aí eu faço alusão à revista, né, de livros históricos, que explicou assim brilhantemente esse conflito. Eu mesma, antes da revista, não entendia nada do Antigo Testamento. Mas essa revista, ela trouxe uma luz a esses acontecimentos. Então, assim, quando houve a separação do Reino do Norte e do Reino do Sul, e posteriormente o Reino do Norte ele foi ali capturado pelos assírios, Israel acabou sendo pulverizado, né, porque era uma tática dos assírios pegar, escravizar e separar o grupo. Aconteceu também ali naquela região, eles levaram muitos povos para lá também. Então, ali se deu muito casamento impuro no sentido assim, entre pessoas de povos diferentes. Isso ficou misturado. Mistura. Teve uma mistura, exatamente o que eu vou dizer aqui, teve uma mistura muito grande por meio do casamento. Por isso que o judeu olhava, né, para os samaritanos e pensava assim, não, esse povo aí tá muito misturado, tem muita coisa dentro deles lá e eles são impuros. Então existia essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Acontecia também essa questão, quer falar?
Não, eu ia falar que um ponto importante, por exemplo, os judeus olhavam para os samaritanos e entendiam essa mistura. Então, de certa forma, era que como se o povo judeu fosse um povo em que tinha mantido a sua identidade e o povo samaritano tinha perdido a sua identidade. Então, tinha essa rixa nesse sentido, né? Sim, Os judeus olhavam e falavam, não, é um povo misturado, é um povo que a idolatria entrou ali no meio deles, mas não, nós ainda somos o povo escolhido, o povo sim. do qual Deus idealizou da Sim. forma que deveria ter sido, né? Então, E acho eu que vou aprofundar, tem essa rixa. não era somente a questão do casamento. Tem mais dois pontos que são fundamentais para criar essa rixa. O segundo ponto é a questão do templo, né? Existia o templo em Jerusalém e eles não negavam esse templo, mas para eles, geograficamente, era muito distante ir adorar no templo. E por isso que eles criam um templo no Monte Gerizim. Tem algumas igrejas que têm esse nome, né? Monte Gerizim. Eu acho isso muito interessante. E justamente por ter essa rixa, talvez, será que seriam bem-vindos se eles chegassem? Tinha todas essas coisas. Exatamente. Você precisa analisar, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que analisar a época, os acontecimentos e as Pensar como eles dificuldades. estavam pensando. Então, assim, por isso quando Jesus chega para ela, para a mulher samaritana, entra esse confronto dela, né? Ah, os judeus falam que é no monte, naquele monte. Sim. A gente fala que é nesse daqui, e aí? Aí Jesus fala para ela, dá um tapa sem mão, né? Fala, vai chegar um momento que não é nem aqui nem lá, é onde você estiver. Ou seja, é em Campo Grande, é em Minas Gerais, Exatamente. é em Piraúba, em Minas Gerais. Ou seja, é onde quiser que esteja. É na Assembleia de Deus, é na Batista, na Presbiteriana. Exatamente. Né? Então, Exatamente. ou seja, é onde a igreja estiver. Exatamente. No nome do Senhor. E aí, por volta de 112 a.C., João e o Cano, não vou saber falar o nome dele direito, um governante judeu, ele invade, né, Samaria e destrói o templo. Então, assim, isso gera mais ódio entre esses dois grupos. Posteriormente também, não posteriormente, mas concomitantemente, eles também não aceitavam os profetas. Eles só aceitavam o Pentateuco. Para eles só valia esses livros, e o restante, né, os livros dos profetas e tudo mais, para eles não era válido. Então, isso gerava uma desconfiança muito grande dos judeus para com relação a eles. Então, vocês entendem que não é somente algo da mistura. É um povo misturado. Não, são várias questões. Tem a questão do templo, tem a questão do casamento, tem a questão das leituras que eles tinham, que era uma leitura diferente, tem essa questão da violência mesmo. Muitos judeus não queriam, de fato, passar por ali. E aí também tem aquela passagem do samaritano, né? Do homem que se machuca, né? Lá no caminho, e somente o samaritano. Então, assim, a Bíblia, ela tá sempre trazendo, né, esses contrapontos desses conflitos. Então, não é algo simples de se entender esse conflito, mas é necessário que você explique ao seu aluno. Não fale sobre isso, não passe sobre esse tema achando que o aluno sabe, porque pode ser que ele não saiba. Né? É isso aí, é isso. E depois aparece a questão da mulher cananeia. Então, a mulher cananeia, eu falei sobre isso domingo com o pessoal lá embaixo, né? Falei sobre o silêncio de Deus. Como que você reage perante o silêncio de Deus? Nesse caso, não era somente o silêncio de Deus. Na verdade, no início até era. Quando ela ali clama por Jesus, os discípulos tentam ali falando, não sei o quê. Jesus, no primeiro momento, não responde a ela. E aí ela insiste. Então, ela teve uma insistência ali perante uma negativa. E a partir disso, a fé dela foi o que salvou, de fato, a filha dela. Então, assim, ela teve uma fé em meio a negativo. E aí, isso meio que responde todas as questões que a gente teve, né? Pô, se Jesus veio para todos, por que ele responde que veio para os seus e tudo mais? Então, enfim, a gente entende que ele tinha uma mensagem para trazer para os seus, mas também a sua salvação, ela abrange a todos, né? Depois tem a questão do gadareno, né? Que era ali um gentio, um impuro, e Jesus, no momento algum, fechou os olhos para essa questão, fechou os olhos para esse cenário. Tem a questão também do centurião, do servo do centurião, né? Que ali vai demonstrar um cenário de poder, né? O centurião, ele traz essa figura. E, enfim, Jesus, ele veio justamente, fechando o tópico, né, para o Romulo entrar, ele veio justamente para quebrar essas barreiras de preconceito, quebrar essas barreiras de étnicas, né, de grupos, de religião. Jesus veio justamente para unir o povo, ele veio para cumprir a lei e se mostrar o maior exemplo de amor que a gente poderia conhecer. Então, esse é um pouquinho do tópico 1.2. Muito bom, muito bom. Uma coisa interessante também, todas essas histórias envolvendo, é a autoridade de Cristo, né? A autoridade de Cristo é algo muito interessante. Então, nessas passagens tem muito, mas a passagem de centurião é muito interessante. Que ele pede, né? Ele fala, não, vamos até lá. Ele, não, basta uma palavra sua daqui, que as coisas vão acontecer. Eu digo ao meu servo, vai, ele vai, faça tal coisa, ele faz.
Então basta uma palavra sua, você não precisa ir até lá. Interessante, né? E aí, de fato, Deus dá uma palavra. Eu vejo que realmente você tem fé, né, nisso, e dá uma palavra e a filha dele é curada. Então é isso, a autoridade de Cristo. Entender que para tudo isso, né, até mesmo para a salvação que ele nos traz. E é um pouco do que o meu tópico vai falar, então vamos lá para a gente não perder tempo. O reino de Deus como esperança universal. Valorzinho, Em seu ministério terreno, Jesus pregou a mensagem do reino de Deus. Este governo, como profetizado no Antigo Testamento, tanto em Isaías 52:7 quanto em Salmos 93:1, afirmam que o Senhor reina e que todo domínio está em suas mãos. Isso aqui é interessante. Desde o Antigo Testamento, na verdade, quando a gente vai pegando aí a história de Davi e tudo mais que vem acontecendo, primeiro rei de Israel, né, Saul, depois seguido por Davi, e depois se tem uma passagem, não vou saber exatamente onde é, se eu não me engano, não vou saber em que livro tá, mas tem uma situação muito interessante, que é uma teofania, né? Não, uma teofania não, mas como é que eu posso dizer? É uma forma de profetizar o que haveria de acontecer. É falado que através de Davi, né, da sua descendência, viria alguém que se assentaria no trono e seria uma profecia isso. E um reinado que não teria mais fim. Isso aí era uma profecia diretamente ao Messias, a Cristo, que veio estabelecer um reinado, né, espiritual e depois estabeleceria um reinado físico. Mas a partir desse reino, a partir do Messias, do escolhido de Deus, do Cordeiro de Deus, nunca mais haveria alguém que se assentaria, porque ele se assentaria para sempre. Então, de fato, é isso. A gente vê essa profecia sendo cumprida em Cristo. Então, você vê aí que tudo está bem amarradinho. Então, seguindo, 2.1. A esperança do reino de Deus no Antigo Testamento. O senhorio de Deus é uma mensagem retratada no Antigo Testamento que expressa que o Senhor reina, mas também se tornará Senhor sobre todo tipo de poder ou autoridade. A mensagem escatológica que aponta para o fim dos tempos designa que todos os poderes que se opõem a Deus serão subjugados, e o Senhor implantará um reino de justiça e paz. O Senhor julgará os povos com aquilo que é correto e exerce a equidade, e exercerá a equidade. Este reino de paz e justiça foi preparado por Deus antes mesmo da fundação do mundo e serve de propósito missionário das boas novas. Então, ele vai fazendo aqui um apanhado de algumas coisas interessantes. O primeiro ponto é esse ponto do reinado que Cristo vai trazer. Vamos lá. Quando, a gente já falou isso aqui outras vezes, mas vale pontuar, tem sempre mais pessoas novas chegando, tem sempre alguns alunos que acabam chegando também, e aquilo que às vezes é simples, pode ser simples para a gente, que a gente está acostumado a falar, pode não ser simples para uma outra pessoa. Então, vamos lá. Quando Cristo vem, né, para realmente se cumprir tudo nele, quando ele vem em carne, os judeus esperavam um Jesus, já falo isso muitas vezes aqui, por Poliana fala bastante, mas vale a pena. Esperavam um Jesus que viesse estabelecer um reino terreno naquele momento. Um Jesus que viesse de uma alta classe, um Jesus político, talvez, em que de fato viesse a estabelecer e que traria ao povo, né, talvez ali uma mudança de vida no sentido físico. Só que Cristo vem com uma primícia completamente diferente. Ele vem com o intuito de trazer um reinado espiritual. A sua primeira vinda, né, quando ele pisa em terra aqui, ele vem estabelecer um reinado espiritual, tanto a ponto de entender, agora arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. João Batista falava sobre isso. Sabe João Batista, aquele com meio gafanhoto, que andava pelo deserto, que anunciou a mensagem do Senhor, achavam que ele era Elias, mas ele falou que não era. Ele era aquele que anunciaria a mensagem. Foi isso que João fez, João Batista. E ele pregava, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E esse reino de Deus que é chegado, era chegado o reino espiritual. Agora, um Deus que se fez carne, morreu, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E através dele nós temos uma vida eterna. Ou seja, esse rei, esse Deus, esse Senhor, esse Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, veio estabelecer em primeiro lugar um reinado espiritual. E isso é muito importante você pontuar. Pois bem, a gente aguarda agora a segunda vinda desse Deus, desse Messias, do reinado, né, que, na verdade, essa volta do Senhor Jesus, é isso, a igreja está a cada dia pulsando, aguardando, vivemos um pouco do princípio das dores, que Mateus fala sobre isso no seu livro, que é o princípio das dores, rumores de guerras entre as nações, tantas desgraças acontecendo, e a palavra vai dizer diz, na verdade, que é necessário que essas coisas aconteçam, para que mostre, está predizendo o fim, algo que vai acontecer. Só que isso a gente está ainda aguardando, a igreja como noiva, ali no altar, aguardando a vinda do Senhor. Diferente do casamento, que é o noivo que aguarda a noiva,
é diferente. Aqui nossa vida espiritual, nós aguardamos o noivo. É a igreja que aguarda o noivo a chegada dele. Então a igreja tem que estar preparada. Pois bem, aguardamos essa segunda vinda. E essa segunda vinda vai ser repleta de algumas coisas bem pontuadas. Essa segunda vinda, e a gente entra nesse tópico aqui que é muito importante. Essa segunda vinda vai trazer o quê? Um julgamento sobre os poderes que habitam no mundo. Você sabe muito bem que, né, que a gente é crente em Cristo Jesus, a gente, né, crê no Evangelho, nas nossas transformações, mas a gente acredita que há outras forças, né, nesse sentido. Então, a única força verdadeira, né, que de fato pode transformar, livrar o homem, é a força do Senhor Jesus, é Deus, mas nós temos aí o inimigo, né, atuando em outras forças. Pois bem, essas forças serão subjugadas. Quando Cristo voltar para nos buscar, vai ser subjugado. E nesse momento, agora sim, vai estabelecer esse reinado de paz, onde Cristo vai se assentar no trono e vai de fato reinar nesse tempo de paz. Então, assim, isso é um estudo que precisa de muito mais tempo para a gente esmiuçar. Eu confesso que também não tenho tanto embasamento diretamente para pontuar cada pontinho aqui importante. Aí a gente tem uma aula com seu pai, né, falando, a gente já fala bastante sobre isso. Só que aí a gente já entra em Apocalipse, né, que é um livro onde tem as suas questões ali, que pessoas têm uma certa vertente teológica, outra vertente diferente, mas a questão é, isso vai acontecer. E a igreja aguarda a vinda do Filho do Homem. E por que eu te disse toda essa narrativa dos judeus? Porque agora ele vai estabelecer o reinado terreno do qual os judeus esperavam. Né? Os judeus esperavam esse reinado terreno de Jesus e ele veio estabelecer esse reinado espiritual. Nessa segunda vinda vai ser de fato estabelecido esse reinado terreno e, né, a nossa oração é que nós estejamos com ele nesse momento. Então, é isso. Né? Bem pontuado aqui, tentei passar um pouquinho para não ficar em branco esse tópico, mas Perfeito. mais ou menos isso. Vamos entrar no 2.2, que eu vou E tentar o que trazer a uma gente aplicação faz mais aqui prática. é para você não ir cru para sua aula. É Tipo, isso aí. não tô me sentindo seguro. Você vai anotando o que for pertinente, tá? É isso aí. Fica à vontade, né? Sim. E use aquilo que você achar pertinente de usar. Você conhece bem o seu grupo, então a gente está aqui para ser um ombro amigo, talvez, uma mão amiga. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Além da mensagem central de Jesus, que foi a pregação do reino de Deus e a sua manifestação através da vida e ministério de Cristo, o reino de Deus é a ação régia do Senhor e um povo relacionado. Calma aí, vamos voltar. E a sua manifestação através da vida e ministério de Cristo, o reino de Deus é a ação régia do Senhor e um novo relacionamento com o ser humano. Desta forma, está contida a mensagem do reino de Deus, a paternidade divina. É por meio de Jesus que nós passamos a ser filhos de Deus e herdeiros das bênçãos celestiais. Este reinado é universal e se estende à humanidade de todas as gerações e épocas. Ele também é presente, mas velado, mas também é escatológico, ou seja, tem um caráter futuro, pois Deus reinará plenamente sobre todos. Então, novamente, trazendo esse reinado aqui, onde essas forças serão julgadas e depois vai estabelecer esse reinado de Cristo. Mas esse ponto aqui nós temos alguns tópicos importantes. O primeiro ponto aqui é o... Cadê? 2.2. Primeiro ponto, paternidade divina. Eu gosto muito, seu pai pregou sobre isso há um tempo atrás na igreja, assim, algo que me fez um pouco ter uma visão diferente, mais aprofundada sobre alguns pontos. Primeiro ponto, que Deus é nosso pai. E quando a gente fala nosso pai, às vezes a gente remete sempre à nossa figura paterna, né, obviamente. Então, para você, às vezes, que não tem essa figura paterna, às vezes você tem na figura do seu avô, ou do homem que esteve ali mais perto de você, ou talvez nem tenha. Né? Mas Deus pode exercer essa paternidade, basta você se verter a ele, se entregar a ele, isso vai acontecer. Mas, pois bem, a gente sempre linka dessa forma. E que Deus, de fato, é o nosso Pai. Então, uma coisa que é muito importante, trazendo a menção aqui dessas parábolas que Cristo contou, no seu primeiro tópico aí que você comentou, a questão era, como é que tem sido a nossa mentalidade de filho ou de filha? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, o filho pródigo é o filho que pega toda a herança que ele tem antes do pai morrer, então ele já comete uma afronta com o pai e vai ver a sua vida desregradamente e depois volta. E quando ele volta, o pai recebe ele de braços abertos. Isso aí é uma menção diretamente a Deus, né, e a sua igreja, e o quanto nós temos que receber aqueles que estão perdidos voltando para casa. E a questão é, o irmão mais velho, ao invés de se alegrar, ele fica entristecido, porque o pai mata o melhor bezerro, o melhor, na verdade, animal ali, para que eles viessem a cear naquele momento e comer
porque o filho que havia sido perdido estava voltando. E o filho mais velho, ao invés de se alegrar, ele fala, como é que esse aí que vai viver, viveu sua vida desregrada, viveu uma vida completamente fora, volta, e eu que estou aqui, você não fez isso para mim. Então a questão é, a mentalidade dos dois estava de certa forma errada. O primeiro foi viver uma vida fora de Deus e fora da casa do Pai, e achando que vai dar certo, achando que as suas escolhas, os seus projetos vão acontecer, mesmo ele estando fora da casa do Pai, a gente sabe que isso não é verdade, isso não vai acontecer. Então o primeiro erra por causa disso, e o segundo erra talvez de uma forma até mais intensa, e não no sentido de gravidade, mas, ou seja, ele estava errando mesmo dentro da casa. Ou seja, ele não sabia do peso que era ser filho. Ele estava vivendo na casa do seu próprio pai como um servo, falando, ó, eu faço tudo que você quer, tudo que você ordena, tudo que você me manda, eu deixo tudo certinho, deixo tudo em ordem. Vamos botar nas nossas palavras, eu participo aqui dos grupos, eu canto, eu prego, eu faço tudo, e quando esse daí volta, você se alegra, eu que estou aqui, você não está se alegrando comigo? Então, qual era a questão do filho mais velho? É porque ele se enxergava o pai ainda como uma figura apenas de autoridade, no sentido de que ele deveria ser servo do pai e não filho. E aí o pai fala para ele, mas tudo isso aqui que eu tenho é seu também, porque é do teu direito. Então, tudo que eu tenho é seu, e você não permitia se enxergar isso mediante ao seu coração ainda de servo e não de filho. Então, o primeiro ponto, eu queria trouxe todo esse panorama aqui para te falar. Comece a ter uma mentalidade de filho. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que fazem e esquecem de viver também como filho. Ou seja, você está ali sim para servir os outros. Quem serve, eu gosto de uma frase, quem não serve para servir não serve para nada. Então, assim, todos nós somos servos, mas entenda também que você é filho, você merece ser amado, você merece um abraço, você merece um aconselhamento, e tudo que Deus está te proporcionando ali é seu também. Então, tome cuidado se você não está na igreja apenas com a mentalidade de servo e não exercendo a sua figura de filho. Isso é muito importante. Então, primeiro ponto, paternidade divina. Segundo ponto, quem nos deu esse direito de sermos filhos novamente, ou melhor, de sermos adotados novamente por Deus? É Cristo. Entenda uma coisa. João 3,16 vai falar, vai dizer, né? A Bíblia diz, na verdade, pode estar sempre me corrigindo isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o único Filho. A um era apenas o direito, a um era dado o direito, a um era a única herança. Ele poderia ter segurado tudo para ele. Só que ele, diferente do irmão mais velho da parábola, ele estende essa salvação e essa herança a todos. Agora, a morte na cruz do Calvário significa que nós fomos agora adotados por Deus e nós voltamos a ser parte da família. Adão foi criado para um projeto de ser o filho, de se relacionar. Tanto que quando Paulo vai escrever suas cartas, ele vai falar que o primeiro Adão estava lá no jardim e falhou. Agora, o segundo Adão, e ele menciona a ideia do segundo Adão na figura de Cristo, que veio agora para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Então, na figura de Cristo, essa salvação é estendida a todos. E através da morte vicária na cruz do Calvário, ele te deu o direito de ser filho de Deus por adoção. E essa herança que era só dele, ele te permitiu que você também pudesse viver com isso e pudesse ter isso. Então, é maravilhoso. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade, de transformação e entender que o Evangelho, claro, né, ele é o próprio Evangelho, só que o Evangelho tem de a ver com o outro. O Evangelho você dá pelo outro. O Evangelho não é querer as coisas para si. O Evangelho é entender que você tem uma boa notícia guardada no seu coração e você precisa estender a outros. Esse é o caráter missionário. Isso é o que, durante toda essa revista, a gente está comentando, que é a ideia de missões. Então, Cristo, né, foi um grande missionário, entendendo que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele destinou isso a todos que quisessem, desejassem reconhecê-lo. Agora não era mais judeus ou um povo específico. Agora era aquele que reconhecesse, todo aquele que nele crê. Ou seja, se você crê e vive segundo a mensagem, você tem essa herança também com você. Amém. Calma aí, tinha mais um ponto para comentar. Hoje tá Se bom. comporte sobre filho. E o finalzinho ele fala assim, ele também é presente, essa ideia, né, no caso das gerações, não, esse reinado universal. Este reinado é universal e se estende à humanidade de todas as gerações e épocas. Ela também é presente, mas velado, mas também é escatológico, ou seja, tem um caráter futuro, pois Deus reinará plenamente sobre todos. Então, essa mensagem e esse reinado, né,
é atemporal, ou seja, era tanto para os antigos, quanto para os presentes e quanto para os do futuro. Claro que nós não sabemos o dia nem a hora em que Cristo vai voltar para nos buscar e que acontecerá o arrebatamento. A gente não sabe se é na nossa geração ou se vai ser numa próxima, mas a questão é, uma verdade é, vai acontecer. E esse reinado é para todos. Não é um reinado que tem prazo de validade. Por um momento vai acontecer, não, e alguém vai chegar alguém maior que ele para acontecer, não. Assim como foi profetizado Davi, do descendente dele viria alguém que assentaria sobre o trono e que nunca mais teria fim esse reinado. E esse reinado é na pessoa de Cristo. Cristo é nosso rei e através dele nós vivemos pelo reino. Então, pelo rei, eu gosto muito dessa frase também, esses dois frasinhas. Pelo rei e pelo reino. Ou seja, pelo rei eu faço tudo, conheço a Cristo, e pelo reino, através do reinado de Cristo, da mensagem que carrega no meu coração, eu preciso fazer por ele. Então, é pelo rei, tudo que eu posso fazer por ele, e pelo reino, tudo que eu posso fazer através dele. Amém. Amém. Ué, cadê o nome? Não. Não, pelo rei e pelo reino, não. Não sei quem falou isso, eu já ouvi isso. Não, nunca ouvi, não. Mas temos um comentário aqui, ó, de Alain Eduardo. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, são bênçãos. Amém, muito obrigado. Muito obrigada, Deus abençoe Alain. a sua vida também, sua família. Sim, Jesus. Deus abençoe. Temos que marcar mais coisas. A gente até agora não marcou mais, mas tem que marcar. Falar pro Lucas. E é isso, né? Agora a gente entra no tópico 3 para finalizar. A paixão como um evento universal. E... tá precisando? Nossa, de que é essa frase, gente? Será que você inventou agora? Tem que patentear. Então agora a gente já tá no clímax, mas na verdade no final. Não existe. Existe? Não. Não vou conseguir achar. Agora a gente entra no final, né? No tem até uma 3. música. Tem? Daí que tu tirou, tá vendo? Mas enfim, é isso. Tópico 3, a paixão como evento universal. O sacrifício de Cristo quebra todas as barreiras étnicas, sociais, raciais, econômicas e culturais, pois é através de sua morte que somos resguardados. E o preço do pecado de toda a humanidade é pago. Isso aqui é muito interessante, talvez até no material da semana eu faça esse relacione. Dá pra fazer uma atividade, né? Eu já vou lendo, já vou pensando. Sabe quando a gente é criança lá no jardim tem aquela atividade? Relacione a palavra uva com a uva. Aqui tem como a gente fazer uma relação, ó, do sacrifício de Cristo quebrando a barreira étnica. Qual parábola se encaixa? Qual passagem se encaixa com essa questão de Jesus quebrando a barreira étnica? Justamente a passagem da mulher samaritana, né? Barreira econômica, quando ele trata ali de um servo, quando ele trata ali de alguém que estava ali à margem da sociedade, ou quando ele trata de alguém que estava ali no alto escalão, né? Cultural, a questão cultural, quando ele trata ali de povos diferentes, né? De culturas diferentes. Então, assim, dá para fazer uma atividade. Acho que dá política também, né? No sentido quando ele dê a César o que é de César também. Sim, é uma ele tá. Interessante, sim, né? exatamente. Mostrando que mesmo assim a gente tem que estar aqui respeitando as nossas autoridades. Sim, né? sim. Então, assim. Quer você concorde ou não. Exatamente. Então, assim, vou pensar nessa atividade. Quem for apoiador vai receber esse material na sua casa, no seu e-mail. Então, tópico 3.1, a paixão de Cristo. Paixão de Cristo. A paixão de Cristo faz referência aos últimos dias do ministério terreno de Jesus, em que foi crucificado pelos romanos. Esse termo não se refere somente ao amor pelos pecadores, mas principalmente pelo sofrimento e dor. A mensagem impactante é que a morte sacrificial de Cristo segue o propósito agradável de Deus em moer o seu Filho unigênito. Jesus foi moído assim como moe a flor da farinha para se fazer o pão. Tudo isso por nos amar. Seu amor quebra as barreiras sublime do amor, que se entrega não em parte, mas totalmente. Jesus nos amou acima da própria vida. Somos constrangidos por esse amor. O que eu abordaria nesse tópico? É um tópico muito bonito, né? Que vai falar justamente sobre esse amor que nos constrange, esse amor que foi um amor dolorido, que foi um amor sofrido de fato, né? Então, isso tudo se mostra, a paixão de Cristo se mostra não só pelo amor, pelo pecador, mas na forma como isso aconteceu, pelo sofrimento, né? Então ali você pode elencar alguns momentos, como a questão da prisão injusta, né? Esse conjunto de eventos da prisão injusta, do espancamento e da humilhação que Jesus passou, do julgamento, da condenação, da crucificação. Você pode fazer um percurso, né, para falar um pouquinho sobre esse período de sofrimento. E para culminar nisso, né,
essa questão. Tem o livro, tem o filme A Paixão de Cristo, que é um filme assim que eu particularmente eu nunca assisti completo, nunca me interessei. Eu acho um filme muito pesado, porque de fato ele tenta ser o mais fiel, né, ao momento, né? E aí causa tipo um embrulho no estômago. Eu particularmente não consigo assistir, mas é um filme muito interessante de se assistir com seus alunos, né? Se eles não, caso não tenham assistido ainda, eu acho muito difícil. Mas para mostrar essa questão do sofrimento ali que ele passou. Não foi uma morte rápida, não foi uma morte súbita, foi uma morte ali que teve todo um processo de sofrimento. E é nisso que é provado também o amor de Cristo. É isso aí, amém. E um amor sacrificial, né? Um amor que vai até o final, que é o que o meu ponto fala aqui agora, né? 3.2, o amor de Deus, né? O amor ágape. A extensão do sacrifício de Cristo, 3.2. O amor de Deus não... Sempre fica com esse tópico, já percebeu que tem ágape? É a terceira vez que aparece. O amor de Deus não busca seus interesses, ele é ágape. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Desta forma, se o sacrifício de Cristo é a expressão plena do amor de Deus, logo sua extensão está além de qualquer barreira. Ele ama todos e se entregou por todos, mesmo tendo aqueles que não responderam positivamente ao chamado para o banquete. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Sua expiação é ilimitada, ou seja, seu sacrifício é suficiente para salvar qualquer um que reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Esse óculos aqui, acho que a gente já falou 3 vezes, né, também, como o Poliana comentou. Acho que eu me lembro dessa partezinha aqui que eu falei do tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O nosso amor tem que ser assim também, né? Só que, mas vamos ater aqui essa ideia do ágape. Agora eu não estou lembrando, porque vai passando semana por semana, não sei se eu falei isso na aula dos adultos ou se eu já falei isso em outro vídeo. Jovens, falando jovens. O quê? Sobre o amor ágape. O amor ágape, mas eu falei do filéu também. Falou. Eu até falei, eu falo filho. Isso aí, Então vou tentar desmistificar aqui no sentido assim, ó. Assim como Cristo nos amou com amor total, o amor ágape, que é um amor perfeito, né, um amor sacrificial, assim também tem que ser o nosso amor. Por exemplo, Pedro, quando ele nega Jesus, né, e vai falar, não, por ti eu daria a minha vida. Ele fala assim, calma, Pedro. Jesus vai calma, Pedro. Tá muito emocionado. Tá muito emocionado, Pedro, calma. Ainda vai chegar um momento em que a sua morte, né, você vai morrer pelo Evangelho, até porque Pedro morre depois, ainda pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né, que não era digno de ser sacrificado assim como Cristo foi. E ele acontece, esse amor de fato acontece na vida de Pedro. Só que mesmo ele achando que antes que aquele amor dele que seria capaz de fazer isso, não era aquele amor total, entendeu? Aquele amor que de fato Pedro achava que amava Jesus, e de fato não era dessa forma, até o momento em que realmente ele foi moldado, foi capacitado para ser ainda aquele que haveria de dar os primeiros passos na igreja ali da antiguidade, e depois haveria de ser morto sim pelo Evangelho. O único que fica até o final, né, é João, como bem pontuado aí, escreve Apocalipse, né, e depois morre em boa velhice. Enfim, a questão é, o nosso amor tem que ser um amor também que vai até o final. Agora, eu não sei se eu falei isso, acredito que não, isso aqui eu não falei não, isso aqui foi no dos adultos. Deixa eu ver. Por exemplo, né, o nosso amor, assim como Cristo fez por nós, o nosso amor também tem que ser até o final. O amor de nós tem que ser até a última gota, até o nosso último suor. Cristo, quando estava ali naquele momento da angústia dele, ele fala para Deus, né? Se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Ou seja, mesmo sabendo que seria difícil, ele foi até o final. Ele se dedicou até o final. Então, se tem algo que a gente poderia fazer por Cristo também, voltando para os nossos dias e deixando esse final da lição mais dinâmica para os seus dias, para a sua vida de fé, para a minha vida de fé também, é a questão da gente ir até o final. Se Cristo nos deu um amor sacrificial e foi capaz de ir até o final, mesmo morrendo por nós, onde muitos não haveriam de reconhecer a sua mensagem, quem dirá nós também reconhecendo a mensagem de Cristo? Ou seja, se você pode fazer alguma coisa por Cristo, é ir até o final. Que nós viemos a ser a igreja que vai até o final, até a última gota, até a última oração e até o último fio da nossa existência. Que enquanto há vida em nós, tiver vida em nós, que a nossa vida reflita ao Senhor e reflita Deus e o Espírito Santo em nossas vidas, porque de fato isso é o que vai fazer sentido nos nossos dias. Então, o amor de Deus é o amor ágape, é o amor que foi até o final. Então, que o nosso amor também possa ir até o final, o amor que tudo sofre pelo Evangelho, tudo crê pelo Evangelho, tudo suporta pelo Evangelho, e um amor que vai até o final. Então, voltando aqui, pontuando.
um amor que tudo sofre pelo Evangelho, o amor que tudo crê, ou seja, mesmo em tudo, as adversidades que vêm a passar, nós cremos na nossa esperança em Cristo, o amor que tudo espera, né? Ou seja, essa certeza de que por mais que nós não venhamos a vê-lo nesse momento fisicamente, ou talvez aqui na nossa realidade, onde posso enxergar Jesus, Emmanuel, eu não posso nesse momento, mas eu sei que ele habitou, eu sei que ele vive em mim, então eu espero sua vinda gloriosa. E tudo suportar no sentido das dificuldades que a gente passa, entendendo que nós temos um objetivo importante na nossa vida, que é chegar na vida eterna, não segundo a minha força, mas segundo ao direito que ele me deu de ser herdeiro juntamente com ele. Então esse é o nosso maior objetivo. Então, que nós viemos a ter esse amor. É um amor que vai até o final, assim como foi o amor de Cristo, que foi até o final por nós também. Amém, isso foi dos isso. adultos mesmo, me lembro desse finalzinho do último tópico, era basicamente isso mesmo. Não é Muito isso, bom. gente. E uma coisa muito importante, a gente falou aqui sobre os judeus, né, e do povo que o rejeitou, né, então ele veio para os seus e os seus não receberam. Então uma coisa que eu queria ter falado, e a gente não teve porque teve a EBF, né, nessa final de semana, essa lição de EBF, a gente acabou não conseguindo dar a lição, né, porque teve a EBF e tal, não teve escola dominical da forma como realmente é. E o tópico, na verdade, a lição dos adultos era o Jesus que foi rejeitado pelo seu povo. Uhum. E uma coisa que Deus falou muito no meu coração no final, que eu queria ter falado, e acabou que eu não falei, depois eu vou ter que dar um jeito de dar essa lição em algum momento. Pode resumir. É que o rejeitado não nos rejeitou. E isso é muito importante, né? Porque Cristo provou a rejeição no seu corpo, vai falar que ele viu os seus querendo crucificá-lo, onde poderiam salvá-lo e decidiram crucificar a ele e salvar Barrabás. Então ele recebe a rejeição do seu povo, ele recebe a rejeição da sua família, que vai dizer que seus irmãos não acreditavam tanto na sua mensagem. Vai falar que o seu povo também, a região onde ele nasceu ali, também não aceitava, vai falar, como é que pode alguma coisa boa vir de Nazaré, ou seja, os seus não reconheciam ele, vai falar que um profeta não é reconhecido na sua cidade, ou seja, ele foi rejeitado pelos seus, rejeitado pelo seu povo, pela sua família, e ele não nos rejeitou. Então, que amor é esse? Que vai até o final, onde mesmo provando da rejeição, não é rejeição. Então, esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho, e é isso. Tome cuidado para que você não rejeite o Evangelho na sua vida. Não se torne um apóstolo na fé, não se torne alguém que vive pelo Evangelho e depois decide largar a carreira. Não é sobre isso. Tivemos a terminar igual o Paulo terminou, né? Terminei a carreira, fiz todas as coisas e guardei a fé. Então é isso. Essa é a minha oração para mim e para a sua vida. O rejeitado não nos rejeitou. E o amor de Deus foi até o final. Que nós viemos amá-lo até o final das nossas vidas também. É isso, galera. E agora a gente vai para a conclusão. A manifestação do reino de Deus está pregado por Jesus. A manifestação do reino de Deus, pregado por Jesus, está ligado diretamente à pregação do Evangelho. Que possamos assumir a responsabilidade de sermos aqueles quem Deus quer usar para salvar. Então não é só ser salvo, mas trazer pessoas, né, para dentro dessa salvação por meio de Cristo, né? Amém. O vencimento ali do Espírito Santo. Então, vamos orar, gente. É isso aí. vamos Oremos orar. para que tenhamos ousadia de falar sobre Cristo e aos perdidos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós passamos aqui falando do Senhor. Que não venha a ser palavra de nossa boca, do nosso entendimento, da nossa carne, mas seja o seu Espírito Santo nos usando e falando através de nós. Oramos para que nós venhamos a ter ousadia de falar o teu Evangelho. Ousadia não tem a ver com no sentido de ser... De impor algo aos outros, mas ousadia no sentido de entender que nós vivemos por essa mensagem. Então, Pai amado, que nós viemos a chegar nas pessoas com respeito, com vontade, com determinação e com ousadia, não com medo, de sentido de que seremos rejeitados por falar alguma coisa, mas que aquilo que está em nosso coração, a gente possa também trazer menção às pessoas também. Então, que aquela palavra que habita em nós flua através de nós, que as pessoas possam conhecer esse Evangelho que tanto nos transforma, que nos redime, que nos capacita. Que nós não venhamos aguardar o Senhor apenas para nós, mas que nós venhamos a ter ousadia para falar do Senhor para os outros também. Tire nossa timidez, tire a nossa fraqueza, tire a nossa falta de compaixão e que o Senhor possa nos usar, Pai amado, como principais peças aqui nesse tabuleiro, que é a vida e que é o Evangelho. Nós somos peças fundamentais
não porque o evangelho é através de nós, não porque nós somos donos do evangelho, mas ele flui através de nós. Essa é a minha oração para todos, abençoe cada professor, cada aluno. Nós te agradecemos, abençoe o canal Boa Semente, abençoe todos que compõem, Pai amado, e que estão aqui conosco nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, né, a quem participou da live. Quem vai assistir essa live depois, né, também. Tem uma galera que não pode estar assistindo no horário que a gente grava, mas vai assistir depois. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba, tá bom? Então, um beijo, se torne apoiador para receber nosso material e até a próxima semana. Tchau! Pessoal, tchau.